Amigos, hoje, 2 meses após o início do projeto, vejo que o canal Política em Alto Nível tem despertado grande interesse. O canal se tornou um espaço para trazer filosofia e ciências políticas ao alcance de todos, com o objetivo de fornecer ferramentas de pensamento crítico e de tomada de decisão, fundamentais para quem deseja participar de maneira mais consciente e eficaz na sociedade. Meu compromisso em retribuição é toda essa audiência, é daqui em diante continuar inovando, enriquecendo cada vez mais o conteúdo e mantendo esse espaço aberto ao diálogo, à troca de ideias e ao aprendizado coletivo, para que possamos juntos refletir e construir caminhos mais sólidos para o futuro de nosso país. O tema de hoje é máquinas desejantes. A cada dia, parece mais evidente que o Brasil não está apenas sob um regime político que se desequilibra entre o arbítrio e a farsa democrática. Ele está mergulhado em um regime de desejo manipulado, onde a tirania se impõe, agora abertamente, pela força do aparato jurídico-policial. Segundo o filósofo Gilles Deleuze, em colaboração com outro, Félix Guattari, o desejo não é mera cadência, mas produção. Não se deseja a partir da falta, mas por uma lógica mecânica que conecta, que engata e que constrói. Somos todos, em alguma medida, segundo eles, máquinas desejantes. Dispositivos que desejam, que acoplam, que emitem fluxos. Porém, nesse Brasil de hoje, parece que essas máquinas foram canalizadas para um circuito fechado de repetição. O desejo não mais produz o novo, o imprevisível, o criador, mas apenas consome imagens, narrativas e prazeres efêmeros. A sociedade produtiva foi inserida em um circuito em que seu próprio desejo foi capturado e domesticado pela máquina maior do Estado espetáculo, que administra suas frustrações com doses homeopáticas de culpa, consumo e entretenimento. Esse estado de anestesia se revela, sobretudo, no grande e surpreendente silêncio diante do mal. Um silêncio que não é apenas de ausência de voz, mas abdicação de consciências. Como se tivéssemos todos sido treinados a não reagir, a não nos indignar, a tratar o absurdo como banalidade e a falta de virtude como um traço folclórico da política nacional. As barbaridades cometidas à luz do dia por essa corja que nos desgoverna, mentiras descaradas, roubalheiras, pactos escusos, escárnio institucional, já não provocam sequer o rubor da vergonha coletiva. Somos espectadores apáticos de uma ópera grotesca, onde o bem é ridicularizado, o mérito é punido e o vício celebrado com honrarias. E esse silêncio cúmplice talvez seja o maior sintoma de nossa ruína espiritual. O problema, no entanto, não é só a ausência de força, de reação, de virtude. É o fato de que o desejo foi desviado de sua potência revolucionária para tornar-se uma espécie de motor da repressão. O brasileiro médio que trabalha, paga impostos e cumpre suas obrigações encontra-se hoje mais próximo do escravo satisfeito do que do cidadão desperto. Não reage mais ao cerceamento das liberdades, à apropriação ilícita do Estado, ao esfacelamento das instituições, porque sua máquina desejante foi montada para desejar justamente isso, a continuidade do gozo mínimo, a manutenção do simulacro. Em suma, o não despertar. A sociedade, que deveria ser o motor de resistência, foi adestrada pela estética da inclusão simbólica, pela ideologia da tolerância, que silencia o dissenso, e pela retórica vazia da diversidade, que só serve ao marketing de uma elite predadora. E esse adestramento da sociedade não se dá apenas pelos discursos. Ele opera também pela engenharia concreta da dependência, como um incentivo deliberado ao endividamento da população. Não como medida transitória de estímulo à economia, mas como uma estratégia estrutural de submissão. O governo, em sua sanha por ampliar receitas, já não busca o equilíbrio das contas ou a justa redistribuição. Arrecada para gastar e gasta para cooptar. Multiplicam-se os tributos, as multas, os encargos invisíveis, os orçamentos secretos, não com vistas à justiça social, mas à expansão do poder de compra da máquina pública sobre a consciência nacional. O aparelhamento dos órgãos públicos agora torna-se regra, e cada nomeação é uma senha para o dízimo. Não entra quem não paga, não permanece quem não serve,
E o serviço exigido não é a república, mas a engrenagem partidária do Partido dos Trabalhadores, um abutre que se alimenta da própria decomposição do Estado. Esse quadro se agrava quando essa política interna se adiciona ao desastre que se adivinha diante da inaceitável diplomacia de antagonismo aos Estados Unidos da América. As tensões comerciais entre os nossos dois países já se traduzem em perdas concretas para a economia brasileira, fragilizando cadeias de exportação e encarecendo os insumos estratégicos. E mais do que isso, por venalidade agora do STF, a ameaça de sanções financeiras e de isolamento nos organismos internacionais paira como uma espada sobre a integridade do sistema bancário e do crédito nacional. O resultado é um país duplamente vulnerável, internamente pelo adestramento de suas máquinas desejantes em direção à servidão voluntária e externamente pela corrosão de sua posição estratégica, que pode reduzir o Brasil à condição de satélite periférico em meio à disputa das grandes potências. A esse teatro de perversão social soma-se a existência de uma nova casta de sátrapas modernos, funcionários públicos togados ou burocratas de elite que, sob a capa da legalidade, legislam em causa própria, multiplicando privilégios e garantindo fortunas obscenas à custa do erário. São eles os sacerdotes de um templo profano, onde o mérito cede lugar à estabilidade e o serviço público se conversa em feudo vitalício de regalias. Vivem apartados do Brasil real, aquele que acorda cedo, enfrenta o transporte lotado, paga impostos e não tem aposentadoria integral. Criaram para si um mundo paralelo, blindado por normas que eles mesmos redigem, interpretam e impõem, onde cada reajuste, cada auxílio, cada penduricalho disfarçado de direito revela o verdadeiro caráter do regime. Não uma república, mas uma oligarquia administrativa sustentada pela servidão dos poucos que produzem. A destruição da família, tratada ora como construto opressor, ora como relíquia obsoleta, cumpre a função de eliminar o principal espaço de transmissão de valores, virtudes e projetos. Com ela, rompe-se também o desejo de progresso, não o progresso superficial das tecnologias, mas aquele que fundava o pacto civilizatório, o anseio pelo bem comum, o desejo de construir um amanhã melhor, sustentado pela ideia de continuidade, de honra e de legado. Em meio a esse caos de dissolução moral e institucional, ergue-se impávido como um São Jorge de bordel o silêncio cúmplice das Forças Armadas. Essa entidade cuja missão constitucional é, por definição, proteger a sociedade de seus inimigos, internos e externos. Não se exige dos comandos das Forças Armadas aventura ou insubordinação, mas ao menos a altivez de um gesto simbólico, a firmeza de uma palavra reta, a recordação pública de que o pacto fundacional da República ainda está vivo em alguma trincheira de dignidade. Seu silêncio não é apenas ausência, é omissão histórica gravada na memória daqueles que ainda creem que a espada tem de fato um partido, o da pátria. Diante do esgarçamento do tecido nacional, da afronta contínua ao Estado de Direito, da captura das instituições por oligarquias venais, causa perplexidade um mutismo altivo de almirantes, generais, brigadeiros e comandantes, como se sua honra pudesse permanecer intacta, enquanto o país que juraram defender é destruído. O ápice desse espetáculo de rendição moral foi atingido com o continuado processo farsesco do pretenso golpe, uma encenação jurídica que se alimenta da mentira reiterada e da manipulação da opinião pública, e conduzida por um empoderado psicopata. Urge, portanto, que todos nós, de algum modo, reconstruamos a linha limite da dignidade nacional, que reinstalemos essas nossas máquinas desejantes em seus eixos criadores, que elas voltem a desejar a liberdade e não o conforto, a verdade e não a conveniência, e a coragem e não o consenso. Porque se não o fizermos, em breve não restará sequer a lembrança de que fomos, um dia, homens e não apenas engrenagens úteis na máquina totalitária de um Brasil desencantado de si mesmo. Muito obrigado.